quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu coordeno o trabalho da NEOS RH, NEOS Desenvolvimento, e trabalha com desenvolvimento de recursos humanos. A gente vai trabalhar aí com várias ferramentas dentro da área de RH. Muita gente conhece nossa empresa pelo trabalho que a gente faz com seleção, porque é um trabalho mais público, né? Toda vez que a gente coloca uma vaga no Facebook, por exemplo, sei lá, tem 5 mil, 6 mil visualizações. Isso é muito público. Mas o trabalho que a gente faz, que eu falo que é o principal trabalho da NEOS, é um trabalho de desenvolvimento. A gente vai trabalhar dentro das empresas, é um trabalho mais silencioso, digamos assim, né? Porque é um trabalho de estruturação de processos de recursos humanos. E essa estruturação tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui hoje, que é como avaliar meu processo de gestão de pessoas. E é basicamente o que a gente faz. O que nós vamos discutir hoje é talvez 90% aí do trabalho que a NEOS faz lá no dia a dia. Bom, então, esse evento Amostra Grátis, a gente fez um primeiro que foi até na NEOS mesmo, que foi sobre comunicação. E esse segundo nós trouxemos um tema um pouco mais técnico, digamos assim, que é um pouco sobre avaliação de gestão de pessoas. E aqui que nós vamos discutir é como que eu posso, seja eu gestor ou então um profissional de RH, avaliar a qualidade da minha gestão de pessoas. Basicamente é isso que nós vamos discutir hoje. E aí, para a gente entender como que eu posso avaliar a minha gestão de pessoas, nós precisamos entender quais são as perspectivas dessa possível avaliação. Então, quando eu falo em gestão de pessoas ou avaliação de gestão de pessoas, eu tenho que entender que o trabalho de gestão de pessoas precisa gerar resultado. A gente ouve muita gente falar isso o tempo todo, né? O trabalho de gestão de pessoas é focado em resultado, precisa gerar resultado, mas afinal de contas, qual resultado nós estamos falando quando dizemos que gestão de pessoas precisa trazer resultado? Muitas vezes, quando a gente fala essa frase ou imagina essa frase, a gente pensa que gestão de pessoas é para trazer satisfação para as pessoas, ou gestão de pessoas é para trazer mais desenvolvimento. Isso de certa forma está relacionado sim. Mas quando eu falo de resultado em gestão de pessoas, eu estou falando nada mais nada menos do que gerar resultado para a empresa, ou para a organização, para quem não trabalha em uma empresa. Então, se eu estou falando de empresa, e aí é bom que tem pessoas aqui que não são da área de RH, que elas acabam entendendo mais do que quando a gente fala disso. Que eu falo assim, é o pessoal que está preocupado lá em pagar a conta todo mês. Quando eu falo de resultado de gestão de pessoas, eu estou falando em pagar a conta, basicamente. Ou seja, gerar resultado financeiro. Se eu não conseguir gerar resultado financeiro com gestão de pessoas, blá blá blá. Eu estou gerando outras coisas. É claro que quando eu falo de uma instituição pública, como por exemplo uma prefeitura ou um órgão público, não é gerar lucro, é gerar a melhor prestação de serviço possível, com a melhor qualidade possível e com o menor custo. Então, toda vez que a gente estiver falando de gerar lucro aqui, quem for do setor público vai pensar que é gerar a melhor qualidade de serviço com menor custo, porque aí eu estou falando de um outro tipo de resultado. Mas quando eu estou falando de empresa, basicamente gerar resultado é gerar lucro. E só tem dois caminhos para gerar lucro. Ou gerar mais receita, ou gerar menos despesa. Ou eu vou reduzir meu custo, ou eu vou aumentar minha receita e manter o custo. Não tem outro resultado. Então, quando eu estou falando de resultado de gestão de pessoas, eu estou falando lá na ponta em gerar mais receita, mantendo o custo, ou gerar menos custo com a mesma receita, com a receita um pouco maior. Se eu não chegar com o meu resultado de gestão de pessoas lá na ponta nisso, eu estou fazendo ali uma firula, uma festa que não necessariamente vai fazer diferença para a empresa. Eu preciso entender como que a minha rotina, os meus processos de RH vão gerar lá no final das contas mais receita ou menos custo. Aí fala assim, Felipe, mas isso é simples, pessoas mais felizes, mais satisfeitas, elas vão produzir mais. Tá, pode até ser verdade isso, mas em qual momento que se estar mais satisfeito e mais feliz vai gerar mais receita ou menos custo? Se eu estou afirmando isso, tem que identificar exatamente onde que uma coisa se transforma na outra. Senão eu estou usando uma estrutura de pensamento mágico, né? Pensamento mágico é eu acredito e acontece. Não tem uma relação de causa e efeito. Para eu dizer que pessoas felizes produzem mais resultado,
eu tenho que identificar a cadeia de causa e efeito. Senão, eu estou usando um pensamento mágico, onde um evento não, produz o outro sem necessariamente ter uma relação de causa e efeito. E o que nós vamos mostrar aqui é que tem como eu fazer esse caminho dentro da gestão de pessoas. Um caminho lógico, possível de ser medido e possível de ser demonstrado, de sair lá do meu processo, da minha ferramenta do dia a dia do RH, até meu resultado, que é, no caso das empresas, gerar lucro, ou no caso das outras organizações, gerar uma melhor prestação de serviço. E aí é bom que nós temos aqui profissionais da área de RH e temos também gestores. Por quê? Porque esse processo, esse resultado de RH, ele vai ter esses vários atores, mas talvez os principais sejam os profissionais de RH e os gestores. Por quê? O profissional de RH ele vai desenvolver ferramenta, desenvolver processo, mas quem faz a coisa acontecer no dia a dia é o gestor. Então, nós vamos entender como que é o papel do RH enquanto setor, como que é o papel do gestor enquanto aquele que faz a política acontecer no dia a dia, para que a minha gestão de pessoas se transforme mesmo em resultado. Resultado lá na ponta. Resultado que paga as contas da empresa. Ou resultado que gera o serviço para o usuário, para quem trabalha com o setor público. Bom, e aí, quando a gente fala de resultado em RH, então, para eu gerar esse resultado financeiro, ou esse resultado de serviços, digamos assim, eu tenho 3 resultados fundamentais do RH que vão diretamente no resultado da empresa. São 3 tipos. O primeiro é desempenho. Então, a partir do momento que eu tenho uma equipe com maior desempenho, eu tenho uma equipe que produz mais com uma quantidade menor de recursos. Ou tenho uma equipe que produz mais com uma quantidade menor de pessoas, com uma quantidade menor de insumos. Então, desempenho aqui é produzir mais com menos. Logicamente, isso vai impactar diretamente a receita ou a despesa da empresa. Um outro bloco de entregas está aqui na retenção. A retenção ela é uma entrega fundamental do RH por vários motivos. Primeiro, porque a rotatividade ela gera um custo muito grande para a empresa. Quem está na área de DP que sabe disso, melhor do que talvez outros profissionais. Tem todo o custo direto do desligamento, que às vezes, se for a pedido da empresa, tem a multa, tem várias coisas que você vai ter de custo, mas tem alguns custos que são indiretos. Por exemplo, o treinamento da nova pessoa que vai entrar para a empresa. Quanto que isso custa para a empresa? É difícil de mensurar isso. Eu tirei uma pessoa, às vezes, que é experiente, eu perdi uma pessoa, e vou ter que treinar uma outra. Então, quanto tempo? 2 meses, 3 meses, depende da função. Quanto que me custa essa pessoa 3 meses sendo treinada para, a partir daí, dar resultado? Então, quer dizer, quando eu estou falando de retenção, estou falando muito, muito, muito de custo. De certa forma, de receita também. Porque se eu trabalho na área comercial, tem pessoal da área comercial aqui também, quando eu perco um vendedor, por exemplo, e eu vou entrar com uma nova pessoa, naturalmente meu faturamento daquela área, ou daquela loja, ou daquela região, vai lá embaixo. Então eu perco receita. Então quando eu falo de trabalhar retenção, é para que eu tenha uma receita mais estável e um custo menor também. Tem outros custos também que a gente não consegue medir aqui, por exemplo, o impacto da demissão no desempenho do restante da equipe. É um custo difícil de medir que a gente sabe que vai acontecer. Quando tem muita demissão, geralmente o desempenho da equipe, de certa forma, ele dá uma reduzida durante um tempo. Agora, medir isso é difícil, mas é um custo que existe. Então, para eu gerar mais resultado para a empresa, além de desempenho, tem que pensar em retenção. O terceiro bloco de entregas fundamentais do RH está relacionado à saúde e segurança. Saúde e segurança ele vai estar relacionado ao resultado por 3 questões. A primeira é uma questão realmente financeira, direta. Porque o custo de um acidente de trabalho, por exemplo, é muito alto para a empresa. Ela vai ter que pagar multa, às vezes o tratamento da pessoa, várias outras coisas. Do adoecimento também. Por exemplo, eu fiz a minha pesquisa de mestrado em instituições financeiras. E era sobre a síndrome de esgotamento profissional, o burnout. O que acontece? Quando a pessoa sofre de esgotamento profissional, a produtividade dela cai absurdamente. Então, quando a gente está falando de saúde e segurança,
eu estou falando tanto de custo, mas também de desempenho, de certa forma. Então, eu como RH tenho que me preocupar também, claro que junto aqui com um profissional de medicina e saúde do trabalho e profissional da área de segurança, com o aspecto de segurança e saúde no trabalho. Que isso vai impactar direto lá na receita ou na despesa da empresa. Você fala, beleza, Felipe, e como que eu posso gerar isso? Bom, essas 3 entregas, elas vão estar pautadas em alguns fundamentos. E é isso que nós vamos entender aqui hoje. Sobre quais fundamentos está pautado o desempenho, a retenção e a saúde e segurança, e como que eu posso, através dos meus processos de gestão de pessoas, atender a esses fundamentos e gerar maior desempenho, melhor retenção, melhor saúde e segurança. Vamos falar primeiro de desempenho. Quando a gente fala de desempenho, nós estamos falando de fazer mais ou menos, como eu falei com vocês. E aí, como que nós podemos, então, fazer mais com menos, ou levar nossa equipe a fazer mais com menos? Bom, a gente primeiro precisa entender o seguinte: toda atividade ela vai ter lá um conjunto de tarefas que a pessoa precisa fazer. Certo? Qualquer um de vocês, nos lugares que vocês trabalham, vocês têm lá. Se fosse listar tudo que vocês fazem, seria uma lista enorme de coisas a fazer, certo? Só que nem tudo aquilo que você faz vai impactar da mesma forma o seu resultado. Então a gente precisa entender, quando eu falo de desempenho, eu não estou falando de fazer com que a pessoa se desenvolva em tudo aquilo que é esperado dela, mas naquilo que gera mais resultado dentro do setor. Então, quando eu vou gerar mais desempenho, eu tenho que preocupar assim, quais são as coisas que a pessoa precisa fazer para impactar mais o resultado dela. Essa é a pergunta em desempenho. A gente precisa entender que nem sempre aquilo que a gente faz, tem equipes que a gente pega que fazem muitas coisas ao longo do dia e no final do dia trouxe pouquíssimo resultado. Por quê? Ela está fazendo coisas de baixo impacto, está fazendo atividade de baixo impacto no resultado dela. Então a gente precisa entender o seguinte, que é a regra de Pareto ali. Em geral, uma pequena parte dos nossas atividades vão impactar 80% dos nossos resultados. E uma grande quantidade de coisas que a gente faz, elas vão impactar 20% do nosso resultado. Então eu, como RH, junto com o gestor, eu preciso entender quais são esses comportamentos-chave, ou seja, quais são essas atividades que impactam de fato o meu resultado. Quais são essas atividades que lá no final das contas vão me gerar mais receita ou uma menor quantidade de despesas, ou um custo menor. Quais são essas atividades? Se eu trabalho na área de vendas, por exemplo, eu tenho várias coisas para fazer, vários relatórios para fazer, mas o que faz eu vender mais no final das contas? Geralmente a gente vai encontrar aqui 3 ou 4 comportamentos, ou 3 ou 4 atividades, que são atividades-chave. É nelas que eu preciso focar minha gestão de pessoas. Tem horas que aqui a gente vai distribuir muito nossa energia por muitas atividades, e às vezes a gente está trabalhando aqui, nos 20% de resultado. Aí você fala, Felipe, como que eu posso encontrar esses comportamentos-chave? Bom, tem uma pergunta simples que a gente pode fazer. Tem alguma coisa que a minha equipe faz, ou que ela pode fazer, e que se ela não fizer, vai reduzir significativamente o resultado? Vamos listar isso. Em geral, você vai encontrar poucas coisas. Quais coisas que, se ela deixar de fazer, vão impactar uma quantidade muito pequena de resultado? Pode listar isso. Vocês vão ver que são muitas coisas para impactar poucos resultados. Você fala, beleza, Felipe, eu entendi agora, e eu fiz essa análise junto com os gestores, eu já tenho os meus comportamentos ou minhas atividades que vão impactar muito o resultado. Mas como que eu vou trabalhar isso dentro de gestão de pessoas? E aí vem o fundamento de comportamento, que é o que a gente tem chamado de modelo 3C, que é contexto, comportamento e consequências. O que é isso? É que tudo aquilo que a gente faz vai estar ligado a esses 3 aspectos aqui. Tudo que eu faço vai ser influenciado pelo contexto no qual esse comportamento acontece, pelos comportamentos que eu já tenho desenvolvidos em mim, ou minhas competências, e pelas consequências que eu tenho quando eu faço um determinado comportamento. Esse é o modelo que a gente chama de 3C.
toda vez que a gente fala de desempenho, eu tenho que entender que é isso aqui que está acontecendo. Eu tenho um contexto que pode favorecer ou não favorecer aquele desempenho. Eu tenho um repertório de comportamento, eu tenho um repertório de competências, podemos dizer assim. São meus conhecimentos e minhas habilidades estão aqui, ó, que vão me favorecer ou não determinado desempenho. Eu tenho algumas consequências que podem favorecer ou não meu desempenho. Quando a gente fala de consequências, a gente tem dois tipos de consequências. As consequências que são motivadoras e as consequências que são inibidoras. E toda vez que eu estou falando de comportamento humano, esses dois tipos de competências de consequências vão acontecer o tempo todo. E eu, como gestor de equipe ou como gestor de RH, preciso gerenciar esses três aspectos. Se eu negligenciar algum deles, o desempenho não acontece. Vamos pegar um exemplo bem prático. Digamos que seja, como a gente falou aqui, um vendedor. O vendedor ele tem um contexto no qual ele vende. Digamos que a gente queira incentivá-lo a oferecer mais produtos. Então aqui o comportamento que a gente quer incentivar, oferecer mais produtos. Digamos que isso a gente entendeu como um comportamento-chave dele. Então eu tenho que entender dentro desse comportamento de oferecer produtos, ele acontece dentro de um contexto. Ele tem lista de clientes para oferecer? Ele tem equipamento suficiente para isso? Isso é um contexto. Ele tem informações sobre esse cliente? Ele tem orientação do gestor? Isso tudo é um contexto. Ele tem, partindo para o segundo ponto aqui, comportamento. Ele sabe oferecer? Ele conhece os produtos? Ele tem boa comunicação? Ou seja, estou falando de competências, né? Ele tem uma boa comunicação? Ele conhece bem o segmento que ele trabalha? Ele conhece bem os concorrentes? Essa é a pergunta que eu preciso fazer aqui em comportamento. E o terceiro, quando ele oferece, o que acontece para ele? Ele consegue vender? Ele é reconhecido pelo gestor? Ele é reconhecido pela empresa? Ou não? Às vezes, quando ele oferece, ele tem que ir lá visitar o cliente fica em outra cidade. Ele tem que ir lá na outra cidade e visitar esse cliente, que é uma consequência talvez inibidora, caso ele não goste de viajar. Então, eu tenho que entender aqui que muitas vezes a gente do RH tende a focar aqui, ó, competências, que é fundamental. Aqui não tem... De vez em quando as pessoas me perguntam qual que tem mais peso. Não, nenhum tem mais peso, são os três juntos. Tem horas que a gente foca muito em desenvolvimento de competências. Mas a gente precisa entender o contexto onde esse comportamento acontece e se o que eu estou oferecendo de consequência é uma consequência motivadora ou uma consequência inibidora. Isso é muito sutil às vezes. Por exemplo, às vezes você tem uma pessoa muito boa na área administrativa, ela vai e faz aquele relatório excelente. Fala, nossa, que bom que você me entregou esse relatório. Toma mais esses aqui para fazer. Quer dizer, é uma consequência que tem de ser inibidora. Ao invés de incentivá-la com outras coisas, eu estou dando mais trabalho. Muitas vezes a gente vai consequenciar, né, digamos assim, o bom desempenho com mais trabalho. Aí, ao invés de incentivar a pessoa, às vezes eu estou desmotivando. Então, por isso que eu preciso entender quais consequências eu realmente estou oferecendo para o bom desempenho. E entender, bom, um baixo desempenho acontece por falta de contexto, ou seja, não tem orientação, não tem equipamentos adequados, não tem uma orientação do gestor, digamos assim. É por isso. A pessoa não sabe fazer de fato, ou porque as consequências que eu ofereço, eu como gestor ou eu como empresa, elas são desmotivadoras ou inibidoras. Muitas vezes é isso. Bom, aí nós vamos entender depois como que o processo de gestão de pessoas se encaixa nisso aqui. Tá? Falando um pouco de saúde e segurança, que seria agir dentro dos padrões de segurança, ou que a gente tem chamado hoje muito de comportamento seguro, ou um comportamento saudável, digamos assim, que agir dentro de padrões saudáveis. A lógica, o fundamento que vai dar base para essa entrega do RH é o mesmo relacionado a desempenho. Só que o foco é diferente. O foco do desempenho é comportamentos que vão gerar, ou atividades, ou ações, que vão gerar resultado diretamente daquela ação. Por exemplo, vender mais, ou melhorar a produtividade, melhorar a qualidade da produção. Isso é quando eu estou falando de desempenho. Quando eu estou falando de segurança, estou falando de comportamentos que vão evitar minha exposição ao risco.
Então a gente tem que até o parceiro nosso, que é o Zé Maria, que é da área de segurança do trabalho, que vai trabalhar toda a normatização e vai verificar o ambiente, claro, trabalha com treinamentos também, mas quando eu estou falando de comportamento seguro, eu estou falando de agir conforme aquilo que está previsto nos procedimentos de segurança. Porque não adianta, às vezes tem todo o equipamento de segurança, quem trabalha na área industrial sabe bem disso, tem toda a sinalização, tem a orientação do gestor, tem o treinamento que às vezes foi contratado, e mesmo assim a pessoa não age de uma forma segura. Isso acontece. Quer dizer, eu tenho um problema aqui relacionado à saúde e segurança, que eu, como RH, também preciso preocupar, eu, como gestor, também preciso preocupar. Então, eu preciso preocupar com o meu processo de gestão de pessoas para saber se ele está gerando saúde e segurança. A ideia é a mesma. Eu tenho que preocupar com o contexto. O que é o contexto dentro de saúde e segurança? Os procedimentos estão bem estruturados? Está bem sinalizado? Tem um EPI? Está de acordo com a legislação? Foi dado treinamento? Foi dada instrução para ele? Okay. Ele sabe fazer aquilo? Sabe usar aquele equipamento? Sabe fazer aquele procedimento? Estou falando de competências aqui relacionadas à saúde e segurança. E quais são as consequências daquela ação segura, digamos assim? Quando ele não age de forma segura, o que acontece? Quando ele age de forma segura, o que acontece? A empresa consegue perceber esses dois momentos ou ela não percebe esses dois momentos? Quando a gente está falando de saúde e segurança, então, nós estamos falando também desse modelo, o modelo 3C. Contexto, comportamento e consequência. Tem que cuidar dos três para que saúde e segurança aconteça. Muitas vezes dentro da empresa, falando de saúde e segurança, quando a gente fala de desempenho, a gente dá muito foco em comportamento às vezes. Quando a gente fala de saúde e segurança, muitas vezes a gente dá foco em contexto e comportamento. Esquece um pouco da consequência. Aí você fala assim para mim, Felipe, mas a pessoa deveria saber que se ela não usar o equipamento, ela pode sofrer um acidente e ter uma lesão grave ou até morrer. Ela deveria, ela sabe disso. Toda vez que a gente começa a falar de gestão de pessoas, a gente usa deveria fazer assim, a gente já começou errado. Se ela deveria e não faz, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada no processo que não está gerando ou contexto, ou comportamentos ou consequências. A gente precisa aprimorar isso. Identificar por que ela não age daquela forma. Ela não age porque não tem um procedimento bem estruturado? Talvez. Ela não age porque ela não sabe? Pode até ser. No caso de saúde e segurança, isso é muito pouco provável, porque tem muito treinamento, muita coisa assim. Agora, e consequência? Fala, Felipe, mas a consequência de agir de forma insegura é muito óbvia. A pessoa não usou um equipamento de segurança, ela pode morrer. Ela pode morrer. Ela não morreu necessariamente. E aí está o problema. Quando a gente trabalha com probabilidade, nem sempre isso tem força como consequência. E tem um outro problema aqui na consequência quando a gente fala de segurança. Quem trabalha na área industrial sabe muito bem disso. Algumas vezes eu tenho dentro do próprio grupo uma subcultura ali que vai valorizar a exposição ao risco. Tenho certeza que quem trabalha na área industrial já esbarrou com isso alguma vez. Então, você deu todo o treinamento, a empresa valoriza o comportamento seguro. Mas dentro daquele grupo ali, quando o cara se expõe a um risco, ele é o cara. Nossa, esse cara é doido de tudo. E aí ele é valorizado, é incentivado a isso pelo próprio grupo. Eu preciso mapear isso como gestão de pessoas, como um profissional de RH ou como um gestor de equipe. Será que acontece isso na minha equipe? Será que está tendo uma subcultura que incentiva a exposição ao risco? Pode acontecer. Se for isso, eu preciso fazer um trabalho de cultura ali. Então, eu tenho que trabalhar os três. Bom, aí nós falamos de uma outra entrega que é a retenção. A retenção, diferente da desempenho, saúde e segurança, ela não segue esse modelo. Ela não está baseada nesse modelo que eu falei com vocês. Eu costumo dizer que a retenção, que é basicamente a dúvida de ficar ou sair da empresa, ela está relacionada com outras coisas. Primeiro, assim, quando a gente fala de retenção, naturalmente o indicador que está relacionado a isso é a rotatividade, certo? Só que a gente precisa entender que retenção não é toda a rotatividade. A gente vai ter a rotatividade que é a pedido da empresa ou a pedido do funcionário, do colaborador. Quando tem rotatividade muito a pedido da empresa, é um problema de desempenho. Eu vou tratar da mesma forma que a gente tratou
as questões de desempenho. Quer dizer, toda hora um gestor pede para tirar alguém, porque está com baixo desempenho ou porque não faz aquilo que a empresa espera. Aí eu não vou tratar dessa forma aqui não, vou tratar lá como a gente falou sobre desempenho. Vou olhar o 3C lá, ou é contexto, comportamento ou consequência que está sendo mal trabalhado. Agora, quando eu vou falar de retenção, eu estou falando de pedido de desligamento da empresa. Quando a pessoa que trabalha na empresa pede para sair. E isso acontece com uma frequência grande. Aí eu tenho problema de retenção. Quando eu estou falando de retenção, eu costumo dizer muito que retenção é como se fosse uma balança. Então a pessoa sempre ela compara o ambiente que ela está trabalhando hoje com as possibilidades que ela tem externas. E aí eu vou ter duas. Ou a pessoa sai muito da empresa para trabalhar em outras, ou ela sai da empresa às vezes mesmo sem outras oportunidades. São dois problemas diferentes. Quando eu tenho uma alta rotatividade, porque a pessoa sai da minha empresa para trabalhar em outra, se eu fosse pensar aqui na balança, eu estou pesando talvez coisas boas que tem na minha empresa, coisas boas que tem na outra, e ela acaba pendendo mais para outra. Então, o que são esses pesos que vão pesar a favor da minha empresa? São várias coisas. Eu falo que o que vai interferir na retenção é tudo aquilo que a pessoa ganha, independentemente do desempenho dela. Vejam como que isso é diferente. Quando eu estou falando de desempenho, a consequência lá tem que ter relação com o desempenho dela. Quando eu estou falando de retenção, ela tende a ficar mais na empresa, quanto mais coisa a empresa oferecer, independentemente do desempenho dela. Isso vai impactar a retenção. Então, se eu for pensar o que eu poderia colocar nessa balança aí, a favor da minha empresa ou a favor da outra empresa que concorre com a minha, com relação à mão de obra. Várias coisas. O salário é uma delas. Não é a principal, mas é uma delas. Então, o salário fixo. Várias vezes eu ouço assim, o pessoal hoje troca a minha empresa por qualquer R$100 a mais. Não é bem assim. Se na minha empresa tem tudo que tem na outra empresa e a outra ainda oferece R$100 a mais, vai pender para a outra. Então não é bem só pelos R$100. Às vezes a outra vai oferecer a mesma coisa, mas tem um clima melhor de trabalho. Vai tender a ir para outra empresa. Então, dentro dessa balança, os pesos que eu vou colocar de um lado ou de outro são remuneração, né, salário, especialmente salário fixo, benefícios, vamos pesar ali, o clima de trabalho, o relacionamento de trabalho, são coisas que você ganha independentemente do seu desempenho. Isso tudo vai pesar de um lado, pesar do outro. O valor da marca no mercado, isso pesa muito hoje. Então, a minha empresa tem um respeito na minha cidade ou não? A gente teve há uns 4 anos aí, mais ou menos, uma empresa que teve uma dificuldade enorme de conseguir pessoas porque ela teve alguns problemas anteriores e se queimou no mercado de trabalho. Então ela teve que elevar o salário para ficar atrativa. Então, tá vendo como ali não é só salário, eu vou pesar várias coisas. A imagem da empresa no mercado, até comemorações que a empresa faz, porque são momentos de proximidade com as pessoas. Então, festas do final do ano, isso tudo vai pesar. São pezinhos que vão sendo colocados de um lado ou de outro. Benefícios e tudo mais. Qual é o problema desses pezinhos que vão sendo colocados? Porque seria muito fácil, né? Então eu vou trabalhar com a minha empresa para encher de pezinho de um lado e eu não tenho problema com retenção. A questão é, esses pezinhos, eles não funcionam como um peso numa balança, onde 1 quilo é 1 quilo, independentemente de quem pese. Quando eu estou falando de retenção, esses pezinhos, que salário, relacionamento, ele vai variar de pessoa para pessoa. Isso já dificulta, já embola o meio de campo todo. Por isso que se eu quiser trabalhar retenção, não adianta só pesar em uma questão. Eu preciso trabalhar com equilíbrio, com várias coisas. Porque assim eu aumento minha chance de reter mais pessoas. Se eu trabalhar só com peso, talvez eu atenda só um público. Se eu for trabalhar só com remuneração, talvez eu atenda aquelas pessoas que para elas remuneração é um peso. Para outras não é uma coisa tão forte. Então eu preciso ali equilibrar. Bom, existe um outro problema de retenção. Esse é um problema quando eu perco pessoas para outra empresa. Agora, algumas vezes eu não perco a pessoa para outra empresa. Eu perco a pessoa mesmo que ela não tenha outra oportunidade. A pessoa sai da minha empresa. Ela sai mesmo que ela vá ficar desempregada. Eu brinco que essa escolha não é mais uma escolha de pezinhos que é mais vantajoso em cada uma das situações. Nesse caso, se eu tiver uma rotatividade
que represente muita saída para ficar sem trabalhar, eu tenho um problema que não é mais vantagens. Porque ficar sem trabalhar é muito difícil você pensar em muitas vantagens com relação a ficar na minha empresa. Ou seja, eu ficar lá sem trabalhar, buscando emprego, sem dinheiro, pensar que isso vai ter muita coisa melhor do que trabalhar na minha empresa é complicado. Então, por que a pessoa sai da minha empresa numa situação que teoricamente é pior? Geralmente, quando isso acontece, é porque eu tenho uma situação muito ruim na minha empresa. E aí ela vai tender a sair porque ela não aguenta mais trabalhar na minha empresa. Então, quando eu for falar de retenção, eu preciso entender o que está acontecendo, afinal de contas. As pessoas saem porque outra empresa tem oferecido coisas melhores, ou ela sai porque na minha empresa está tão ruim, as coisas estão tão pesadas, que ela não aguenta mais trabalhar na minha empresa. Seria um segundo bloco de retenção. Tá, você fala assim, Felipe, você falou de 3 entregas, isso tudo relacionado a resultado, mas onde que está o processo de RH aí? Até agora você não falou de processo de RH. Bom, então para eu conseguir avaliar se meu processo está adequado ou não, eu tenho que entender se ele está produzindo algumas dessas 3 entregas. Se ele não estiver produzindo, talvez eu esteja gastando tempo com o processo sem que ele realmente produza resultado. Então, a primeira coisa, meu processo clássico, eu trouxe alguns clássicos aí, porque processos de RH nós vamos ter inúmeros, então trouxe os principais, os mais usuais, para a gente entender como que eles podem produzir esses 3 resultados. Começando de captação e seleção, ou recrutamento e seleção, como é chamado mais usualmente, que é a pessoa mais adequada para o negócio. Como que eu posso, por meio da captação e seleção, produzir mais desempenho, produzir mais saúde e segurança, produzir mais retenção? Bom, eu tenho que avaliar primeiro. Essa pessoa que está vindo para a minha empresa, pensando lá no desempenho, então, contexto, comportamento e consequência. Essa pessoa tem as competências que eu preciso para o meu negócio? Essa primeira pergunta de seleção é essa. Então, dentro do meu processo, seja qualquer processo que eu faça, eu estou conseguindo captar pessoas que têm competências para o meu negócio? Essa é a primeira pergunta. Ou seja, que sabem fazer aquilo que elas precisam fazer? Além disso, as consequências que eu ofereço na empresa, ou seja, as recompensas, os reconhecimentos que eu ofereço, para essa pessoa que está vindo trabalhar, tem valor? É uma outra coisa que eu preciso pensar. Isso é muito comum na área comercial, né? O pessoal acha assim, não, porque eu vou pagar uma remuneração variável boa e agressiva, eu vou ter pessoas boas trabalhando. Para algumas pessoas, ganhar muito não é a questão, entendeu? Para algumas pessoas, ser reconhecido, ser percebido pelo gestor vai pesar mais do que ter um dinheiro a mais no final do mês. Então, se o que eu ofereço mais é remuneração, é um salário variável, tem que entender, para essa pessoa que está entrando, isso é importante para ela? Meu processo de seleção precisa avaliar isso. Eu preciso entender isso. Seja na entrevista ou qualquer estratégia que eu for utilizar. Como que ele pode gerar saúde e segurança? Ao melhorar minha saúde e segurança por meio de seleção. Bom, isso a gente faz muito, inclusive, quando a gente trabalha com indústria. Uma das coisas que a gente avalia é quem vai trabalhar na área de produção. Qual que é o grau de exposição ao risco? Como que eu avalio o grau de exposição ao risco? Muito simples. A quantidade de vezes que eu sigo regra tem muita relação com a minha exposição ao risco, porque exposição ao risco é não seguir a regra. Se eu seguir a regra certinho lá de segurança, eu tenho um grau de exposição ao risco muito pequeno, porque ela vai estar lá normatizada, vai estar sinalizada. Agora, quando eu tendo a não seguir regras, está lá escrito que eu não devo passar aqui, e eu vou passar assim mesmo, eu estou aumentando meu grau de exposição ao risco. Isso eu tenho como avaliar. Tenho como avaliar qual que é o histórico dessa pessoa de seguimento de regras. Eu posso, então, avaliar quanto que é o grau de exposição dela ao risco. Tem outras dimensões que eu poderia avaliar aí, que teriam relação com a exposição ao risco, mas esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Aí eu posso, então, por meio de seleção, produzir uma equipe com uma menor exposição ao risco. Naturalmente, impactar lá meu resultado de saúde e segurança. E retenção. Eu posso trabalhar retenção dentro de recrutamento e seleção? É claro que eu posso, e eu tenho que trabalhar, na verdade. Nem posso, eu tenho que trabalhar. E falei lá que a gente tem pezinhos, né?
que vão impactar a retenção e que eles variam de pessoa para pessoa. Então, primeiro, dentro da seleção, preciso entender o que eu ofereço dentro da minha empresa, quais são os pontos fortes. Eu não tenho benefício. Muita gente fala não tem benefício. Tá, mas se você não tem benefício, o que você tem de vantagem dentro da sua empresa? Talvez você mesmo não saiba. Pergunta para as pessoas que estão lá e que estão lá há muito tempo. Por que você está aqui e não está em outra empresa? Eles vão te falar, porque aqui é bom de trabalhar, tem um clima bom, porque aqui paga em dia. Várias empresas vão usar um argumento assim. Ou porque aqui o ônibus passa na porta da minha casa. Beleza, essas são as forças que você tem para reter a pessoa. Como que eu vou trabalhar isso na captação e seleção? Eu vou identificar assim, para as pessoas que estão participando do processo, para essas pessoas, o que eu ofereço que é importante para elas? Eu tenho coisas que eu vou oferecer que são importantes para elas? Se eu não tiver, eu vou trazer uma pessoa que vai ficar lá na minha empresa pouco tempo e daqui a pouco vai embora. Porque aquilo que eu ofereço de retenção, para ela não tem muito peso. Outra coisa que vai impactar a retenção lá na seleção. A pessoa que está vindo para a empresa, ela tem valores compatíveis com a da empresa? Porque, às vezes, se a pessoa não tiver valor compatível, ela vai entrar porque ela precisa de dinheiro, precisa trabalhar. Daí a pouco ela já não aguenta mais porque algumas coisas que a empresa propõe para ela está contra os valores dela. Então, logo ela sai. Então, eu preciso entender, dentro de captação e seleção, se existe uma compatibilidade dos valores da pessoa com os valores da empresa. E eu vou fazer isso por meio de várias ferramentas. A própria entrevista pode ser uma ferramenta dessas. Hoje a gente tem até alguns inventários que vão trabalhar aderência de cultura, digamos assim. Eu preciso descrever muito bem a vaga que eu estou abrindo, entender muito bem os valores que a minha empresa tem. Que às vezes a gente parte para o processo de recrutamento e seleção sem entender bem isso. Sem entender bem o que eu ofereço de retenção, o que eu tenho de cultura da empresa e qual profissional que eu preciso captar. Se eu entender bem isso, a própria entrevista, a própria condição da entrevista pode me permitir essa avaliação. E aí eu vou trazer pessoas, então, que têm as competências, falando lá de desempenho, que vão ficar um tempo bom na empresa e vão se expor a menos risco. Então, produzindo saúde e segurança. E que lá, no final das contas, vai gerar resultado financeiro. Então, daqui, pelo processo de recrutamento de seleção, eu consigo chegar lá no resultado financeiro. Tem um outro processo, que é também muito comum e muito trabalhado, que é o processo de integração. Que é a pessoa foi selecionada, ela vai entrar para a empresa. Basicamente, a integração é fazer com que a pessoa se adapte à empresa, à equipe, à tarefa que ela precisa exercer. E na integração, como que eu posso trabalhar então essas três entregas? Desempenho, saúde, segurança e retenção. Bom, ali eu falo que a integração tem horas que ela é mais importante que a própria seleção, em alguns momentos. Por quê? É ali na integração que eu vou garantir que eu vou dar à pessoa o contexto adequado, o treinamento adequado, que eu vou fazer o acompanhamento para ela ter um desempenho interessante. Então ele vai ter muita relação com o desempenho ali. Na própria integração, eu preciso apresentar para a pessoa os riscos que ela está exposta, acompanhar essa pessoa para saber se ela realmente tem ou não um grau de exposição ao risco grande e até orientá-la nisso. Se eu perceber que na integração, nos primeiros meses, essa pessoa está se expondo muito ao risco, é o momento de eu intervir para reduzir essa exposição ao risco. Então a integração é muito importante para isso. E na retenção? Bom, a forma como eu vou receber essa pessoa inicialmente, a forma como eu vou apresentar a minha empresa inicialmente, tudo isso vai impactar diretamente a retenção. É um pezinho a favor da empresa. Eu vejo muitas vezes as pessoas saírem, inclusive no período de experiência, porque elas são jogadas na empresa. Então, ela foi contratada, apresentada pela empresa no primeiro dia, e depois jogaram ela em algum lugar. Dali a pouco ela sai da empresa. Nem relacionamento com a empresa ela tem. Um terceiro processo muito comum, que é o cargos, carreiras e salários, ou cargos, carreiras, remunerações, é basicamente a gente buscar equilíbrio das remunerações, o equilíbrio das recompensas. E eu vou ter que pensar nas três entregas também. Quando eu tenho uma estrutura de salário, eu preciso pensar o seguinte: essa estrutura favorece o desempenho? Ou seja, ela incentiva os melhores desempenhos ou não?
Ou tem uma pessoa de baixo desempenho, mas de alto desempenho elas recebem exatamente a mesma coisa? Se for isso, ele tem zero impacto no desempenho, zero. Ou às vezes até impacto negativo, que a pessoa que está lá trabalhando muito e recebendo a mesma coisa sempre, ela vai tender a diminuir. Então o ideal de modelo de remuneração é que ele tenha ali a possibilidade de remunerar desempenhos diferentes, que aí ele vai ser uma consequência diferente. Como a gente falou, tem consequências que vão ser inibidoras e algumas que vão ser motivadoras. Quando eu trabalho a remuneração atrelada ao desempenho, ela vai se tornar uma consequência motivadora. Agora, será que eu consegui fazer isso na minha empresa já? Senão, ela não está tendo impacto no desempenho. Agora, eu posso trabalhar a remuneração também relacionada à retenção. Ou seja, trazer benefícios, uma remuneração, um salário mesmo, que seja compatível com o mercado, basicamente isso. Então, eu vou trazer equilíbrio entre a minha empresa e as empresas que concorrem com a mesma mão de obra. Se eu não tiver esse equilíbrio, talvez eu tenha problema ali na retenção. Então, se eu tenho uma empresa que concorre com a minha em mão de obra, e eu vou pagar lá para minha operação R$1.000, a outra empresa paga R$1.000 também, mas tem um plano de saúde, talvez eu perca um monte de gente só porque tem um plano de saúde. Então, aqui a pesquisa de mercado com relação a salários ela é muito importante. Preciso saber quais empresas da área, da região, concorrem com a minha e o que elas oferecem de benefícios e de salário para eu pelo menos não ficar muito longe. Não quer dizer que eu tenho que ficar igual, porque eu posso oferecer outros pezinhos lá, né? Que a outra empresa às vezes não oferece. Mas eu não posso ficar muito distante, senão eu vou perder muitas pessoas para essas outras empresas. Então aqui, dentro de salários, eu tenho isso. Dentro de carreiras, eu também posso atrelar a desempenho. A gente mesmo está fechando um trabalho numa empresa, que é parceira nossa, onde cargos e salários está atrelado a desempenho. A cada ano, a pessoa vai poder progredir na carreira de acordo com o desempenho dela. Então, estou, por meio desse programa de cargos e salários, incentivando maiores desempenhos, que vai impactar lá no final das contas a minha receita. Porque, afinal de contas, se eu quero ter um maior desempenho, porque isso vai gerar retorno para mim, naturalmente eu vou gerar mais receita para a empresa, ou menos custo. Que isso é o desempenho da pessoa. Além disso, a carreira também vai gerar retenção, porque uma das coisas que mais pesam na retenção é a possibilidade de crescimento profissional. E dentro de um plano de carreiras, eu tenho, ao longo dos anos, eu tenho possibilidade de crescer dentro da empresa. Eu falo que tem dois tipos de rotatividade muito comuns. As que acontecem lá no início do período de experiência ou logo depois do período de experiência. As pessoas saem muito naquele momento. Quando eu tenho uma rotatividade muito grande ali, nos primeiros meses, tem relação com integração. Quando tem muita saída no início ali. Agora, quando eu tenho muita saída, lá para 1 ano e meio, 2 anos, tem muita saída nesse período, eu tenho problema de carreira, geralmente. Especialmente com a geração que está cada vez mais entrando para o mercado, tem vários nomes, né, um deles mileniais, que é a geração que quer carreira o tempo todo. Então, essa geração que é uma carreira rápida, tem que oferecer para ela uma carreira na minha empresa. Se eu não oferecer, dentro de 2 anos ela vai buscar uma outra posição, uma outra empresa. E às vezes eu posso oferecer isso dentro da minha empresa. Porque se ela sair com 2 anos, tem que contratar uma pessoa, tudo aquilo que a gente falou lá no início. Tem que contratar outra pessoa, treinar, e aí eu vou ter um trabalho enorme, e aí uma despesa enorme, que eu poderia corrigir isso com uma carreira, com um plano de carreira. Custaria muito menos para a empresa. Bom, outro processo também tradicional é a gestão de desempenho. Veja que aqui eu não falei avaliação de desempenho, gente. Eu falei gestão de desempenho. A avaliação de desempenho é uma ferramenta dentro da gestão de desempenho. A gestão de desempenho é garantir o desempenho mesmo, que é garantir o desempenho dentro do esperado. Então eu não posso só avaliar desempenho. Só avaliar não garante uma melhoria do desempenho. Eu tenho que, primeiro, estabelecer as metas e objetivos. A primeira etapa da gestão de desempenho é essa. Seja eu gestor de equipe ou uma pessoa do RH. Principalmente o gestor, né? Porque às vezes até o RH da sua empresa não tem isso. Mas você, como gestor, pode ter um processo de gestão de desempenho de sua equipe. Que é estabelecer as metas e os objetivos,
estabelecer ferramentas de monitoramento e acompanhamento, que pode ser uma planilha no Excel, ou pode ser um sistema de gestão de desempenho, se for uma empresa muito grande. Você tem que avaliar esse desempenho, que pode ser pela avaliação tradicional de desempenho que a gente costuma usar, questionário, ou às vezes até a informação que está no sistema pode ser uma avaliação de desempenho. E avaliado o desempenho, você precisa agir depois dele. Esse desempenho está bom? Tá. Então o que eu preciso fazer para ele continuar bom? Ou para ele melhorar? Esse desempenho está ruim? Então o que eu posso fazer para ele melhorar? Eu já dei a dica ali, são 3 aspectos. Ou você vai melhorar o contexto, ou seja, talvez falte informação para o seu funcionário, ou talvez falte para ele competência. Tem coisas que ele não sabe fazer, não adianta. Eu brinco muito que um exemplo que eu sempre dou para falar de competência é o exemplo do avião. Às vezes eu posso ter aqui no aeroporto o melhor avião disponível no mercado, e alguém falar assim: Felipe, vou te dar 1 milhão para você levar esse avião até Barbacena. Não precisa nem ir muito longe não, até Barbacena. Eu não vou conseguir ir, porque eu não tenho competência para pilotar um avião. Então o papel da competência é esse. Por mais que eu incentive, a pessoa não consegue fazer. Não é porque ela não quer, ela não sabe, né? Não é capaz naquele momento de fazer. Se for isso, então, dentro da gestão de desempenho, eu preciso fornecer treinamento para essa pessoa. Fornecer capacitação para essa pessoa. Algumas vezes eu vou chegar na gestão de desempenho e falar: não, a pessoa ela tem uma competência interessante, eu tenho ferramenta, eu tenho tudo. Ah, tá, mas a minha política, às vezes, digamos assim, é uma política de qualidade. Às vezes a minha política de qualidade não está adequada. Eu preciso melhorar meu processo. Então, quando eu falo de gestão de desempenho, é isso. Não é só avaliar o desempenho, não. Estabelecer o objetivo, acompanhar, avaliar e estabelecer as correções. Aí sim eu tenho uma melhoria contínua de desempenho. Muitas vezes, aqui acontece um erro muito comum das empresas quererem trabalhar desempenho só com avaliação. Eu fui atender uma empresa há uns anos. Eles chegaram para mim: Felipe, aqui, nós tivemos uma avaliação de desempenho há 6 meses e aqui estão os dados. E a gente não sabe o que fazer com eles. Aí eu olhei a avaliação e falei: joga fora. Porque esses dados aqui não servem para nada. Vocês avaliaram que os gestores, cada um avaliou o outro, né, aquela avaliação tradicional. Na sua opinião, qual é o grau de desenvolvimento dessa pessoa em comunicação, por exemplo? Foi assim, basicamente. Aí tava lá, era de 1 a 5, todo mundo tinha 4. Falei: não existe nenhuma empresa que vai estar nesse grau de desenvolvimento, todo mundo no nível 4, em todas as competências. Ou seja, sua avaliação não serve para nada. Pode pegar e jogar fora o dinheiro que você gastou à toa. Por quê? Eu usei uma ferramenta fora do contexto. Eu preciso entender, primeiro, qual que é o desempenho esperado. Se for em vendas, eu espero que a pessoa venda quanto, de qual forma. A gente usa muito na área de vendas positivar clientes, né, que é vender para um determinado número de clientes. Quanto que eu quero que a pessoa venda. Se é área de produção, eu quero que ela produza quanto, com qual qualidade, usando quanto de insumo ou quanto de recurso. Isso é meta e objetivo. Aí eu posso avaliar, ela chegou ou não nesse objetivo, afinal de contas. Porque se ela não chegou, não, que ó, o pessoal da área industrial, não, aquela equipe ali tinha uma meta de consumir tanto de energia e consumiu 30% a mais de energia da meta dela. Aí vamos entender. São as pessoas que agiram de forma inadequada, ou seja, faltou competência, ou não, porque a matéria-prima que a gente comprou não era boa e acabou tendo que usar mais energia. Então, peraí, não adianta eu treinar a pessoa naquela equipe para ser melhor, eu preciso corrigir meu problema de matéria-prima. Isso é gestão de desempenho. E não aquela avaliação que a gente usa tradicionalmente. Um outro problema na avaliação de desempenho é que geralmente faz uma vez no ano, ou uma vez no semestre. Aí, você acha que uma avaliação que foi feita uma vez no semestre vai ser suficiente para corrigir o desempenho de mais um semestre? Muito pouco provável. Porque o desempenho acontece no dia a dia, a cada momento. Então, o que a gente tem trabalhado hoje é encurtar, trabalhar ela de uma forma mais simples, encurtar períodos de 1 mês, 1 semana, monitorar desempenho e entender em qual ponto ali que está o problema de desempenho. Aí sim eu tenho uma gestão de desempenho eficiente. Se eu não estiver fazendo isso, então minha ferramenta não está interessante. Chegando no final, e treinamento e desenvolvimento. Aqui é outra área clássica do RH. Tanto para quem é gestor, quanto para quem é profissional de RH.
Inclusive, a gente tem indicador para isso, né? Tem um indicador homem-hora treinamento, algo parecido. Um indicador que eu acho péssimo. Eu detesto esse indicador. Por uma questão simples. Eu acho que a quantidade de horas que você usa no treinamento, ela é uma informação não muito interessante, porque isso não representa nada. Não quer dizer que a pessoa melhorou porque ela fez 10 horas de treinamento. E detalhe, se eu dei, digamos que eu tenho um treinamento de liderança, e aí eu chamei, por exemplo, os dois ali, Marcelo e Betinho. Chamei os dois para um treinamento. Para um eu dei um treinamento de liderança de 10 horas, e para o outro de 2 horas. E os dois tiveram a mesma evolução de desempenho. Qual treinamento que foi melhor? O de 10 horas ou o de 2? O de 2. Eu gastei só 2 horas do treinador e 2 horas da pessoa que está sendo treinada. E aí, no indicador de homem-hora treinamento, o que fez 10 horas vai lá para cima e o que fez 2 horas vai lá para baixo. Então, se eu quiser trabalhar mesmo treinamento de forma adequada, primeiro, eu preciso saber se meu problema é um problema relacionado a treinamento ou relacionado à competência. Tem horas que eu quero corrigir problemas de contexto, ou seja, eu não tenho ferramenta adequada, a equipe está tendo baixo desempenho e vou lá e dou um treinamento. Não vai resolver. Eu tenho que corrigir o contexto. Está faltando informação às vezes. Falta informação para a equipe e eu acho que ela precisa de treinamento. Vou lá e dou treinamento. Desempenho o mesmo. Gastei dinheiro à toa. Então, falando de treinamento e desenvolvimento, a primeira coisa que eu preciso saber, aquilo que vai gerar impacto no desempenho tem relação com competência? Se tiver, aí cabe um treinamento. Então, tem que entender, a gente usa muito a expressão levantamento de necessidade de treinamento, que está dentro aqui desse bloco de trabalho que é o treinamento e desenvolvimento. Esse levantamento de necessidades, tradicionalmente, ele é feito assim, você passa um questionário para os gestores e eles falam se acham ou não que a equipe precisa de treinamento. Tem outras formas, claro, mas essa é uma delas. Que é uma forma também não muito interessante. A forma interessante de levantar necessidade de treinamento é simples. Eu tenho problema de desempenho? Tenho. Esse problema tem relação com competência? Tem. Aí cabe um treinamento. Eu tenho problema de desempenho? Tenho. Mas ele tem relação com contexto. Então não adianta dar treinamento. Então eu preciso mapear isso direito para ter certeza que uma coisa tem relação com a outra. Senão eu vou gastar dinheiro com treinamento e não vai gerar nenhuma mudança. Quer uma outra forma de avaliar se o seu treinamento está bom? A gente falou que ao invés de avaliar horas, eu posso avaliar o resultado do treinamento. Digamos assim, eu achei que a minha equipe precisa de um treinamento sobre qualidade na área de produção. Porque ela está tendo uma baixa qualidade no produto lá dela. Tá, eu dei um treinamento. Mudou alguma coisa depois? Ou a qualidade continua a mesma? Se continuar a mesma, meu treinamento foi dinheiro jogado fora. Agora, se mudou alguma coisa lá no final, aí meu treinamento valeu a pena. Independente das horas que eu gastei. Pode ter sido 1 hora, pode ter sido 100 horas, mas mudou alguma coisa. Agora, quando eu não avalio isso, eu tenho a impressão que eu estou melhorando minha equipe, mas não estou melhorando. Porque eu estou dando treinamento, mas eu não estou avaliando quanto que esse treinamento representa de melhoria na atividade. Tem um autor que eu gosto muito, que chama Robert Major, que ele fala que várias empresas que ele ia dar consultoria, chegava o gestor e falava para ele assim, minha equipe tem problema de falta de treinamento, tem problema de treinamento. E ele fala assim, que dizer que tem problema de falta de treinamento é a mesma coisa de falar que eu estou com falta de Neosaldina, por exemplo, ou falta de aspirina. Eu estou com dor de cabeça, não estou com dor de cabeça, estou com falta de aspirina. Treinamento não é um problema, né? Ele é uma possível solução dentro de uma falta de desempenho, ou de um planejamento de um melhor desempenho. Então eu tenho que entender bem, realmente tem relação com competência? Se não, meu treinamento é dinheiro jogado fora. Um outro bloco de processos que vão impactar muito tanto o desempenho, quanto a segurança, quanto a retenção, é o que a gente chama de comunicação interna e endomarketing, que é para garantir o fluxo de informação. Quando eu tenho empresas pequenas, isso já é difícil. E olha só, tem, por exemplo, a minha empresa, tem outros empresários aqui com empresas pequenas, e várias vezes a gente tem problemas de comunicação. Isso é comum de acontecer. A informação não chega onde deveria. Agora, você imagina uma empresa de 50 pessoas, que já não é tão pequena, de 200 pessoas, de 1.000 pessoas. Quanto maior a empresa,
mais eu tenho que gerir minha comunicação para garantir que a informação importante vai chegar lá onde ela precisa. Vocês lembram quando eu falei de desempenho em contexto, comportamento e consequência? Informação é contexto. Se eu não der informação, a pessoa não sabe que ela precisa agir de determinada forma. Por exemplo, digamos assim, uma vez, um exemplo bem simples, uma vez eu cheguei no supermercado e um item que eu comprava lá estava na promoção, mas estava o dobro do preço. Você podia pensar assim, o supermercado fez sacanagem. Não, eu vi até que estava com a data do produto estava um pouco avançada, provavelmente eles queriam fazer promoção mesmo. Só qual que foi o problema? A comunicação lá de onde veio não chegou onde ela deveria. Aí eu falei com a gerente, tal produto está em promoção, você deve ter errado alguma coisa, porque ele está o dobro do preço que ele é usualmente. Aí ela achou meio estranho falar aquilo, depois eu passei lá no dia seguinte e realmente estava bem mais barato. Então, quer dizer, ali teve algum problema que impactou naturalmente o desempenho lá, porque deixou de vender muitos produtos que poderiam ter vendido. Então, quando eu falo de comunicação interna, é isso. A informação de segurança, por exemplo, em segurança acontece muito isso. Deu um problema numa máquina. Essa informação passou de um turno para o outro? Se não passou, eu posso ter problema de segurança. Quem trabalha na área industrial aí sabe disso. Por exemplo, mudou um determinado procedimento. Ele foi passado para a empresa inteira? Se não foi, eu posso ter problema de segurança. Então, comunicação interna vai impactar também saúde e segurança. Vai impactar a retenção? Vai, por incrível que pareça. Por quê? Dentro daqueles pezinhos que a gente colocou lá, um deles é o valor da marca da empresa. Só que várias vezes as pessoas não têm ideia do valor que a marca da empresa delas tem no mercado. Muitas vezes a pessoa que está dentro da empresa não sabe disso. Por quê? Às vezes está num segmento muito diferente do que ela está acostumada a lidar, por exemplo. Então, o pessoal que trabalha em metalurgia, né? Às vezes a pessoa até usa uma parte do produto dela para fazer um computador, por exemplo. Mas ela não sabe disso, ela está lá fazendo uma determinada liga que ela sabe no máximo o nome, a composição, mas ela não sabe o posicionamento da empresa dela no mercado, ela não sabe onde aquele produto é usado, qual a importância daquele produto para outros produtos que ela mesma consome às vezes. Quando eu uso a comunicação dessa forma, eu estou aumentando a força de retenção da empresa. A gente costuma dizer, dentro da psicologia do trabalho, que a pessoa passa a ter mais sentido do trabalho, né? Ela começa a entender mais o trabalho. Ou, se a gente fosse pensar dentro desse modelo que eu trouxe, ela está trazendo ganhos por ela trabalhar na empresa. Como que ela ganha a partir do momento que ela sabe que aquele produto que ela faz lá na produção é um componente que usa no computador? Como que isso pode trazer algum ganho para ela? Porque ela vai chegar em casa e falar assim, eu trabalho na empresa X. Ah, é? Legal. Nunca ouvi falar dessa empresa, não. Digamos, o vizinho vai falar isso com ela. O que você faz lá? Eu produzo tal metal. Cálcio silício. Igual tem o pessoal aqui. Cálcio silício. O que é esse cálcio silício que você produz? Ah, é um negócio que eu sei que vai para a indústria do aço. É uma coisa. Outra coisa é chegar assim, eu produzo cálcio silício. Cálcio silício vai para tal tipo de componente que usa no computador, usa, sei lá. Eu não sei direito onde usa cálcio silício, tá, gente? Nem sei se usa no computador. Dando um exemplo. Aí o cara fala, que legal, bacana, não sabia disso. A minha empresa, ela é a segunda maior do Brasil. Estou falando de uma realidade que a gente tem próxima, né? Que é a Granha, a segunda produtora dentro do segmento deles. Ou, não, a minha empresa, ela é a seguinte, ela é a mais reconhecida no mundo dentro desse produto. Aí a pessoa fala, nossa, que bacana, hein? Você trabalha nessa empresa que é a mais reconhecida no mundo desse produto. Pode até não saber exatamente que empresa que é essa, mas ele vai ganhar um reconhecimento social das pessoas que estão próximas, que moram perto da casa dele. Isso vai pesar na retenção, gente, sem dúvida. Tudo ali na retenção vai pesar de alguma forma. Então, comunicação interna e endomarketing vão influenciar essas três questões. Essa última que eu falei, que é divulgar a empresa para a própria empresa, é o que a gente chama de endomarketing. Tá? Então, vou fazer propaganda do meu produto e da minha empresa para as pessoas que estão dentro da empresa. Isso a gente usa muito como estratégia de retenção. Aí, assim, esses são os processos que eu falo que são os mais básicos de RH. Eu, como gestor, ou eu, como profissional de RH, eu tenho que cuidar primeiro desses, para gerar essas três entregas. Se algum desses processos não estiver gerando desempenho, retenção ou saúde e segurança,
eu tenho problemas, ou no meu processo, ou nas ferramentas que eu uso. Então, a primeira coisa, se você quiser avaliar seu processo de gestão de pessoas, é qualquer ferramenta, a pesquisa de clima que você fez na semana passada, onde ela impactou lá no final? Ela gerou o quê? Se ela não gerou nada, foi só um custo desnecessário. Se ela gerou informação que permitiu uma mudança e que vai impactar a retenção, aí eu tenho sentido. Então, a principal avaliação das nossas ferramentas, dos nossos processos, é o que ele gera de resultado. Se eu não conseguir fazer essa conexão, eu tenho problemas. Eu preciso melhorar a minha gestão de alguma forma. Ou entender melhor o meu processo e buscando ferramentas mais adequadas, ou talvez conectando melhor com outras áreas, ou talvez retirando algumas ferramentas que eu tenho e que só me dão trabalho, não geram resultado nenhum lá na ponta. Não geram receita, não geram melhoria de qualidade, ou não geram redução de custo. Aí eu faço porque é legal, porque muita coisa de RH é legal, né? A gente faz evento é legal, às vezes eu vou fazer uma conversa com as pessoas da empresa, é legal. Vou chamar todo mundo aqui e vou conversar. Me fala aí o que vocês estão sentindo. É uma coisa bem da psicologia, né? O que vocês estão sentindo aqui de trabalhar na empresa? Tá, pode até ter essa atividade, mas ela me conecta a algum resultado? Se ela não me conectar, é tempo que eu estou jogando fora, das pessoas e o meu. Certo? Então, a avaliação final é qual o resultado meu processo e minha ferramenta trazem para a empresa. Aí tem alguns outros que eu não vou entrar em detalhe, que é gestão de engajamento, é um nome que uma empresa, a Vale, dá muito, mas é basicamente gerar os reconhecimentos, ou gerenciar os reconhecimentos que são fornecidos para as pessoas. Processo bem avançado aí, poucas empresas trabalham. Gestão do conhecimento, que é garantir que aquilo que está na empresa de conhecimento vai se manter lá mesmo que as pessoas saiam e que a empresa tem todos os conhecimentos que ela precisa ter. Esse é um processo muito avançado. Eu estou tendo a oportunidade de implantar uma gestão de conhecimento numa empresa, é um resultado fantástico, porque lá nós estamos implantando uma universidade corporativa e estamos trazendo vários conhecimentos que estão na cabeça das pessoas para o papel, para cursos online, para que isso gere contexto melhor para os outros que estão na empresa, competências melhores. Isso é gestão de conhecimento. Isso vai impactar diretamente no meu desempenho. Gestão da cultura também, um processo mais moderno. Gestão da mudança também, um processo bem moderno, porque a gente tem vivido momentos cada vez de mudanças maiores. E hoje eu tenho processos para gerenciar a mudança, para garantir que a mudança aconteça. Eu não vou entrar no detalhe aqui. Planejamento também de sucessão, um outro processo avançado de RH, porque, tudo bem, além de garantir o hoje, né, o desempenho hoje da empresa, eu preciso garantir o desempenho da empresa daqui a 10 anos. Aí eu tenho que fazer planejamento de sucessão. Por quê? Tanto empresas familiares, que é muito comum, né? Eu tenho um dono lá, e esse dono uma hora vai ficar velho e cansado de trabalhar e vai querer parar. Então tem que saber quem é a pessoa que vem depois. E como que eu vou preparar essa pessoa para assumir essa posição. Mas mesmo em empresas que não são familiares, eu preciso pensar nisso. Eu tenho um diretor que uma hora vai se aposentar, ou vai buscar uma outra oportunidade no mercado. Eu tenho uma pessoa para assumir essa posição depois? Planejamento de sucessão mais na base operacional. Eu tenho um gestor, um supervisor, que é um cara muito bom, tem uma equipe muito bem alinhada, mas eu tenho uma pessoa para substituí-lo caso eu precise. Ele pode querer sair da empresa, ele pode morrer, inclusive. Né? Eu tenho uma outra pessoa para substituir. Se eu não tenho, estou garantindo o meu desempenho hoje, mas talvez eu não tenha o mesmo desempenho amanhã. Aí eu tenho problemas com isso. Aqui eu já estou avançando para um nível mais estratégico. Eu estava falando antes muito da operação, né, do dia a dia de gestão de pessoas. Mas quando eu penso no nível estratégico, que é no amanhã, eu tenho que pensar em sucessão. Porque senão eu garanto o resultado hoje e não garanto o mesmo resultado amanhã. Então, gente, caminhando para o fim, a questão central dessa nossa conversa é baseada no resultado. Então, qualquer avaliação que eu quiser fazer do meu processo ou das minhas ferramentas de gestão, independente de qual ferramenta eu utilize, eu preciso saber o seguinte: isso, em qual momento ele vai se conectando com outros resultados que vai gerar o resultado da empresa. Se eu não conseguir fazer essa conexão, seja eu gestor de uma equipe ou um profissional de RH, se eu não conseguir fazer essa conexão, tenho que rever meu processo. Quando eu aplico um teste lá na seleção, o pessoal aqui da psicologia,
eu aplico um teste lá na seleção. Onde que isso vai me ajudar a ter maior desempenho, retenção ou saúde e segurança? Se não me ajudar em nada, eu estou usando teste à toa. Para quem gosta de usar teste. Bom, se eu, lá na integração, se eu faço um treinamento de integração, que é muito comum de acontecer, eu fiz o treinamento de integração, onde que ele me ajuda no resultado? E assim, cada processo do dia a dia vocês podem pensar. Inclusive amanhã, na rotina de vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer de manhã, cada um vai ter sua rotina, pensa o seguinte: isso que eu estou fazendo aqui agora, como que isso me conecta ao resultado da empresa? Se não conectar, está na hora de rever ou o processo ou a ferramenta. Obrigado, gente.